Olá, professores, sejam muito bem-vindos à aula 2 do módulo 4 do curso Conversa sobre Avaliação, o módulo que a gente fala sobre o ensino híbrido. Na aula de hoje, eu quero aproveitar para pedir para vocês desligarem os seus microfones, as suas câmeras. Como vocês já sabem, essa aula é gravada e o outro grupo vai estar assistindo essa aula no horário que ficar mais fácil para eles. Coloco também outra observação. As atividades do módulo 1, 2, 3 e 4 estão todas abertas. Então, se você perdeu alguma atividade e você não conseguiu postar a tempo, para ficar com a presença mínima de 75% do curso, para ter a certificação, precisa assistir à gravação da aula e fazer a atividade. Aproveita a oportunidade, né, nesse último mês, faz aquela força-tarefa para você conseguir concluir o curso com sucesso. Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre os desafios da avaliação no ensino híbrido. E para a aula de hoje, nós vamos ter aqui o privilégio de contar com a professora Érica Zednick, é uma convidada especial. Ela é graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará, doutora em Informática na Educação pela UFRGS, mestre em Computação Aplicada na área de Informática Educativa pela Universidade também Estadual do Ceará e especialista nas áreas de mídia da educação, gestão escolar, gestão e avaliação da educação pública e administração escolar. Além de todas essas muitas qualidades, né, ela também escreveu um livro que se chama Taxonomia das Tecnologias Digitais na Educação, um aporte à cultura digital na sala de aula. Professora Érica, muito bem-vinda. Nós estamos aqui para interagir com você, para conversar nessa tarde. Obrigada. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É uma alegria imensa poder colaborar com esse grupo aí tão envolvido com a questão da avaliação. Há pouco a gente dizia que a avaliação é um tema inesgotável, né? E por mais que a gente discuta, vamos ter sempre o que descobrir, o que inovar em relação à avaliação, e a gente vai precisar estar nesse contínuo, né? Nesse avanço contínuo, porque realmente é um tema que precisa estar presente nas nossas escolas diariamente. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão da avaliação. Eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. E, na realidade, antes eu queria agradecer imensamente o convite, né, na pessoa da Lilian, que foi a pessoa que fez o contato comigo. Obrigada. E para mim é uma alegria poder compartilhar com vocês esses momentos e também aprender, né, porque a gente, nesse momento que está aqui interagindo umas com as outras, a gente também vai aqui amadurecendo novas ideias acerca da educação. Eu tinha preparado um momento mais interativo, porque imaginei que o grupo seria maior. E a nossa interação seria por duas ferramentas. Eu queria começar com o Jamboard. Vocês acreditam que é possível a gente utilizar nesse momento? Sim, professora. Pronto, pois eu vou aqui colocar o endereço onde vocês vão entrar, tá certo? Deixa eu compartilhar o endereço aqui com vocês, né? Só um minutinho. Eu vou botar aqui no chat, tá certo? Então, esse é o endereço do Jamboard, onde eu queria que vocês entrassem, para a gente começar com a seguinte discussão, porque nós vamos hoje tratar de um tema, que são os desafios da avaliação na perspectiva do ensino híbrido, né? Então, é um tema, podemos dizer que seja novo para muitas pessoas, e aí eu queria começar com a compreensão de qual é a escola do século XXI, né? Qual é a imagem que vocês têm? Então, eu queria que vocês fizessem aí uns adesivozinhos nessa nossa lousa digital, colocando para a gente essa perspectiva do que vocês imaginam do que é essa escola do século XXI. Porque a gente sabe,
que a escola, ela tem ainda aquele modelo lá do século XII, né? Muitas escolas ainda estão assim, com aquela característica muito forte daquela escola que surgiu lá na Europa, nos moldes ainda do século XII, tá certo? Onde nós tínhamos o quê? Crianças nas carteiras, né? Enfileiradas, professores ali dando aula para uma turma de 40, 45 alunos, tá certo? E aquela aula mais da oralidade, né? Onde o professor fala, os alunos escutam de uma forma mais passiva. Então, a gente ainda tem muito presente isso nas nossas escolas. Então, a gente tinha aí uma escola que praticamente a grande preocupação era ensinar a ler, escrever, calcular, né? E transmitindo também aí as lições do catecismo, isso na época, né? Então, se a gente, por exemplo, imaginar um médico, né? Um médico lá do século XVIII, ou um médico do século XIX, vocês acham que esse médico, por exemplo, ele conseguiria ministrar facilmente, ele conseguiria ministrar uma sala de aula, ele conseguiria, por exemplo, um médico ele conseguiria fazer uma cirurgia, né? Ele conseguiria coordenar ali uma equipe médica para fazer uma cirurgia hoje? Essa é a pergunta que eu faço a vocês, né? E um professor, será que ele conseguiria ministrar uma aula? Você pegar um professor lá do século XVIII, um professor lá do século XIX, né? Então, o professor, a gente acredita que ele, de uma forma muito mais fácil, ele observar ali a lousa, observar o giz, né? As carteiras enfileiradas, a lista de chamada. Então, para ele não seria tão difícil, vamos dizer assim, retomar uma sala de aula. Mas o que ele não conta, né? O que o professor de hoje não conta, é que nós temos alunos diferentes. A cabeça do aluno de hoje não é a cabeça do aluno lá do século XII, ou do século XVIII, XIX. Então, é preciso que a gente perceber o seguinte, que a sala de aula não são mais aquelas 4 paredes que a gente tinha antes, né? Então, as tecnologias, elas trazem a perspectiva de que a sala de aula agora ela é o planeta. Ou seja, nós temos um espaço de aprendizagem muito mais amplo. E a escola ela deixa de ser o único filtro da informação. Então, vamos ver aqui o que é que vocês estão colocando lá no nosso Jamboard, né? Vocês estão visualizando qual tela no momento? Agora a gente está visualizando. Agora voltou o Jamboard. Agora voltou. E antes estava qual? Estava a tela dos aluninhos com a professora cortando o pensamento, moldando eles iguais. Ok, só para eu me certificar, porque como eu estou com 2 monitores. Sim. Pronto. E aí eu pedi para vocês colocarem aqui umas notas adesivas, né? Então, vocês já entraram aqui, né? Já vejo que alguém já entrou, então vamos clicar aqui na nota adesiva e vão interagir um pouquinho com essa pergunta, né? Qual é a escola do século XXI? O que a gente espera dessa escola do século XXI? Como é que vocês visualizam essa escola? Ainda é aquela escola da professora ali, né, moldando a forma de pensar dos alunos, né? Então, um aluno mais passivo. Ou nós temos aquela escola mais interativa, né? Como a gente viu na figura 2 da nossa tela. Então, qual é a escola do século XXI? Coloquem as notinhas de vocês. Professora Érica, eu não estou conseguindo escrever, não aparece essas ferramentas para escrita, só aparece que eu posso só ver. Deixa eu ver aqui se eu estou... mas aqui está para qualquer pessoa. Se eu não aparece, ninguém está aparecendo esse menu? No meu também não aparece, professora. Que raro. Só aparece Eliane que está falando, só aparece a tela com a folha, né? As pautas. Tá, deixa eu compartilhar novamente aqui o link. Esse é o problema nesse link que eu coloquei, né? Ele tá para qualquer pessoa escrever,
deveria, na realidade, deixa eu colocar aqui novamente. Tenta aí ver novamente se vocês conseguem. E agora? Porque eu percebo que vocês entraram aqui, ó. Normal, né? Tá, todo mundo conseguiu entrar. Aparece agora para vocês o menu? Para mim ainda não. Para mim apareceu assim que só tô como somente ver, e daí eu cliquei e pedi para ser editor. Mas não apareceu ainda para editar. Deixa eu ver se pelo celular ele dá. Aqui tem qualquer pessoa com link. Ah, porque tá com um leitor, desculpa. Pronto, agora sim. O problema que estava comigo, viu, gente? Perdão. Não, mas é só nas novidades, né, Pro? Faz parte. Peraí que tô clicando. Eu tinha esquecido de mudar ali. Agora sim, agora apareceu. Sim. Pode escrever? Já pode colocar? Pode sim. Então vamos. Para mim ainda não aparece, não consigo escrever. Não tem as ferramentas. Não aparece esse menu? Não. Será que é porque eu estou no celular? Não, na realidade não tem diferença, não. No celular também. Né? Tu tem ele, o aplicativo baixado no teu celular? Tenho. Bom, também já colocou aqui uma escola viva, dinâmica, cheia de possibilidades de interação. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, acabei de entrar. Então, eu não estou sabendo o que é para fazer. É para entrar nesse link? Eu convidei vocês para interagirem um pouquinho aí no Jamboard, onde a pergunta é qual é a escola do século XXI, né? A gente está discutindo um pouquinho, contextualizando, né, inicialmente. Então, alguém colocou que é uma escola para a vida, né, uma escola interativa, dinâmica, repleta de possibilidades, uma escola viva, dinâmica, cheia de possibilidade de interação, aulas inovadoras, com interações, né? Então, o que a gente percebe aí na fala de vocês, né? Que a escola, ela vai além daquele modelinho padrão que a gente tinha lá do século XII, né? Onde um professor ministra uma aula para uma turma de alunos, aqueles alunos escutam o que o professor fala, sem necessariamente, vamos dizer assim, ter uma atitude mais ativa, né? Ter uma atitude mais protagonista nesse processo. Então, quando vocês colocam aqui que vocês querem uma escola que forme para a vida, né? Então, está dizendo o quê? Que precisamos formar pessoas de uma forma mais integral, né? Então, não só no aspecto cognitivo, mas em todas as dimensões do sujeito. Então, uma escola viva, uma escola dinâmica, uma escola cheia de possibilidades de interação. Então, quando a gente pensa nessa palavra interação, ela é muito forte, né? Então, você já traz todo aquele conceito do interacionismo, defendido por tantos autores, como, por exemplo, Vygotsky, né? O próprio Paulo Freire tem uma frase que diz assim,
que nós aprendemos em comunhão, mediatizados pelo mundo. Então, ele já coloca essa questão da interação como algo realmente muito forte. Então, a escola ela precisa estar aberta a todas essas questões. Mas se a gente pensar também como são os alunos dessa escola, né? Como é que são os alunos dessa escola? Então, a gente percebe que esses alunos também mudaram. Então, nós temos hoje o que a gente identifica como um certo descompasso, né? Ou seja, o Libânio diz uma frase que eu acho fantástica, ele diz assim, nós somos professores do século XX ensinando conteúdos do século XIX para alunos do século XXI. Então, nessa frase, ele mostra para a gente justamente esse descompasso que existe com os nossos alunos da escola. Então, qual é assim, a característica desses alunos? Eles são nativos digitais, primeiro de tudo. Né? Eles nasceram com o advento da tecnologia digital, da internet, então, para eles, isso não tem nenhum mistério. Então, eles têm assim, uma maneira de pensar muito influenciada por esse mundo que é complexo, que é veloz, que é globalizado, que é interconectado, que é extremamente tecnológico, né? Tem forte influência dos games, tá certo? Então, nós temos que pensar numa escola que, de certa forma, auxilia os alunos desse século, né, a serem também cidadãos digitais, né, a promover interações sociais, tanto presenciais quanto virtuais, de uma forma mais qualitativa, né, a questão da convivência, fazer com que eles percebam que essa convivência ela tem consequências positivas, ela tem consequências negativas com relação às quando eu falo da convivência nas redes sociais, né? Então, tudo isso a gente tem que trazer também para o âmbito da escola. Então, nós temos um aluno com um novo perfil, com um perfil diferenciado, onde a tecnologia ela tem uma influência muito forte, né? Então, eu gostaria que vocês também complementassem um pouquinho o nosso quadro, né? O nosso quadro do Jamboard. Deixa eu ver se eu trago ele novamente para cá. Cadê ele? Aí. Aqui ele. Então, como é que são esses alunos, né? Quais são as características que vocês identificam nesses alunos desta escola do século XXI? Quem são esses alunos? Será que a gente deve avaliar esses alunos da mesma forma que a gente avaliava 10, 20, 30 anos atrás? Porque a gente percebe que muita coisa mudou. O comportamento da sociedade, ele vem se modificando, né? Então, à medida que a tecnologia vai avançando, ela também tem uma influência muito forte no comportamento das pessoas. Então, é o que a gente chama de cybercultura, né? Então, se as pessoas estão modificando o seu comportamento em função da tecnologia, então, como é que são esses alunos da escola de hoje? Se a gente prestar atenção, por exemplo, será que a gente pega um táxi da mesma forma que a gente pegava há 20 anos atrás? A gente trabalha do mesmo jeito que a gente trabalhava 20 anos atrás? A gente estuda do mesmo jeito? A gente namora do mesmo jeito? A gente compra do mesmo jeito? Faz uma reserva no hotel, por exemplo? Então, o comportamento da gente vai se modificando. Mas será que a escola está, vamos dizer assim, acompanhando essas mudanças? Né? Então, até que ponto a escola tem acompanhado essas mudanças? Só um minutinho, deixa eu só ver aqui uma coisa. Até que ponto a escola está acompanhando essas mudanças, né? Observem, por exemplo, aí essa charge, né? E ela vem de encontro justamente aquilo que eu estava falando para vocês, desse descompasso entre professor e aluno, né? O aluno olha para o quadro, né? A professora diz, não há ícones para clicar, querido. Isto é um quadro negro. Então, para ele, é como se a escola tivesse o quê? Fora da sua realidade, né? O menino está aí com uma cara de espanto muito grande, porque ela está realmente fora da realidade. Então, a gente vê aí esse descompasso, né? Um descompasso muito grande entre a realidade marcada aí pelas tecnologias digitais. Tá certo? Gente, vocês estão me visualizando? Porque minha câmera desligou. Não está. Não, agora estou visualizando a charge. Só a charge, mas sem a câmera.
Ah, tá. Ok. Mas visualiza a charge, ok. Porque o Teams ele é muito diferente realmente do Meet, né? Ele não desliga a nossa câmera, ele realmente desliga, por isso não vai aparecer na gravação. O cliente estava na dúvida, né? Não vai aparecer. Bom, então, continuando. Tá certo? Eu queria até parafrasear um pouquinho o Sérgio Cortella. O Sérgio Cortella, gente, ele diz assim, a presença isolada e desarticulada dos computadores na escola não é, jamais, sinal de qualidade de ensino, mal comparando a existência de alguns aparelhos ultramodernos de tomografia e ressonância magnética em determinado hospital ou rede de saúde. Não expressa, por si só, a qualidade geral do serviço prestado à população. É necessário estarmos muito alertas para o risco de transformação dos computadores no bezerro de ouro a ser adorado em educação, né? E aí tem, assim, uma outra frasezinha que eu gosto muito, que é daquela música do Oswaldo Montenegro, que diz assim, o pescador que se encanta mais com a rede do que com o mar, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque apesar da tecnologia ser muito atrativa e ser importante que a gente desenvolva a cultura digital dentro das escolas, mas é preciso que a gente saiba utilizar de uma forma qualitativa, que a gente promova esse acesso aos conteúdos educacionais de uma forma realmente mais eficiente, mais qualitativa, porque a internet, a tecnologia, ela vai ter seus dois extremos, né? Ela vai ter o seu lado positivo, mas ela também vai ter o seu lado negativo. Daí a importância dessa formação, daí a importância da gente trazer para a roda, né, da discussão, essa questão do uso da tecnologia. Então, quando vocês abrem esse espaço para a questão do ensino híbrido, por exemplo, é uma discussão muito pertinente e muito inovadora, né? Nós temos agora uma BNCC que foi reformulada a partir de 2018, né? Ela foi implementada, ela traz uma competência, que é a competência de número 5, que fala diretamente da cultura digital, mas também, em contrapartida, ela, em algumas outras competências, ela cita diretamente a palavra tecnologia, ela aparece em várias habilidades também dentro da BNCC. Então, essa questão da formação, ela é extremamente importante. Ela já era importante antes, né? E a pandemia, ela tornou isso aí evidente. Ela só tornou evidente. Muita gente diz assim, a pandemia impulsionou essa necessidade. A gente já tinha essa necessidade de falar dessa temática, da formação do professor com relação ao uso da tecnologia, a questão dessa avaliação nesse novo formato, como é que a gente vai avaliar, a questão do ensino híbrido, metodologias ativas. Então, são temáticas que estão muito presentes hoje. Mas isso já era necessário antes, né? E aí a pandemia veio e tornou isso tão evidente para a gente. Tem uma outra chargezinha aqui, que eu acho interessante, que ele diz assim, não pude fazer os trabalhos de casa, porque o meu computador tem um vírus, assim como todos os meus lápis e canetas. Então, assim, o aluno, é interessante a gente pensar nessa questão também aqui, né? Quando ele coloca aqui que a questão dos materiais, gente, avaliativos que a gente está elaborando, né? Que esses materiais avaliativos que são mediados pelas tecnologias, né? Eles também trazem contribuições, também trazem concepções de aprendizagem que precisam ser trabalhadas, né, com os nossos alunos, tá certo? Porque às vezes a gente pensa que só mudar o tipo de material você está mudando também o perfil do aluno. Então, não está. Então, a questão, como eu disse antes para vocês, não está na ferramenta, está na metodologia, né? Está na forma como a gente utiliza essas ferramentas, né? Está lá no nosso objetivo, quando a gente traça esse objetivo. É importante a gente pensar nessa educação 4.0, né? E esse nomezinho, educação 4.0, ele tem um porquê. Nós sabemos que, por exemplo, desde a década de 90, estamos batizando as webs, né? Web 1.0, que era aquela web mais passiva, onde a gente recebia a informação. Depois tivemos aí a web 2.0, onde a gente se tornou mais autor, né? A gente era
a gente teve um web mais social, ou seja, as pessoas começaram a interagir mais umas com as outras. Depois nós tivemos o que a gente chama de web 3.0, que aí, a partir daí, nós vamos ter um marco também, que a gente chama de era pós-digital. Antes de 2010, nós tínhamos a era digital, né? De 1940 até 2010. E aí, a partir de 2010, nós vamos ter essa web 3.0, que é uma web mais semântica, né? Onde nós temos aí a internet das coisas, por exemplo. E a partir de 2020, nós vamos ter a web 4.0, que é a web da rede móvel. Ela foi inaugurada ano passado, em 2020, né? Então, a partir de 2020, nós temos essa web 4.0. Então, daí esse termo também, educação 4.0, tá certo? Então, nós vamos ter a inclusão da tecnologia na educação de uma forma que se exige um olhar muito mais amplo, né? Envolvendo novas formas de ensinar, novas formas de aprender, que, de certa forma, estejam harmonizadas com essa ecologia cognitiva, com a sociedade do conhecimento. Então, essa nova educação, ela se assinala através dos princípios de quê? Da pluralidade, da diversidade, da interação, da colaboração. E aí ela vai estar fundamentada nesses 6 pilares da tecnologia na educação da Escola 4.0. Que pilares são esses? É o acesso à informação. Então, é extremamente importante que a escola esteja aberta para isso, para que a criança tenha acesso à informação de qualidade, né, orientada, didática, pedagógica, porque eles foram da escola, eles também têm esse acesso, certo? Mas é um acesso que não é orientado, então ele pode ter acesso a qualquer tipo de informação, desde informação que levem para o mundo da violência, para pornografia, por exemplo. Então, a ideia é que a escola promova um acesso, mas um acesso qualitativo, tá certo? Então, o outro pilar seria a disseminação de experiências. Então, a internet, por exemplo, gente, ela é um espaço fantástico para você disseminar as boas práticas, né? Aprender uns com os outros, ensinar. Então, a disseminação de experiências também se torna um desses pilares da educação 4.0. O outro pilar é a ideia de aprendizagem colaborativa. Se a gente pensar nas tecnologias que mais avançaram nas últimas décadas, foram justamente as tecnologias que promovem a comunicação, a colaboração, né? Então, é fazer com que as pessoas se interajam mais e aprendam umas com as outras. É o que a gente chama de aprendizagem colaborativa, que vai também no viés aí da comunicação, da interação entre as pessoas, né? As pessoas poderem interagir mais. Outro pilar importante das metodologias ativas. Então, as metodologias ativas, elas já não era assim algo, não é algo novo que a gente possa dizer assim, apareceu agora. Não, já vem desde lá no início do século XX, que se fala em metodologia ativa, né? Dewey, por exemplo, foi um grande defensor, né, do aprender fazendo, mas com a questão da tecnologia, isso toma um impacto muito maior, porque a tecnologia digital, que quando eu falo tecnologia, eu estou me referindo à tecnologia digital, porque se a gente pensar em tecnologia no sentido amplo, né, tudo é tecnologia. A minha fala é uma tecnologia, a escrita é uma tecnologia, então tudo é uma tecnologia. Então, quando eu me referi aqui à tecnologia, estou me referindo de forma abreviada à questão da tecnologia digital, essa tecnologia mais avançada. Então, as tecnologias digitais, elas, de certa forma, impulsionaram as metodologias ativas justamente por esse poder de colaboração que elas têm, né? E a ideia de currículo rizomático, porque a gente tinha um currículo realmente muito linear, um conteúdo ali, um atrás do outro, arrumadinho, e agora a gente percebe que esse currículo, ele está interconectado, né? Não existe mais um ponto ali onde o conteúdo seja um atrás do outro. Os pontos, eles conversam entre si. Então, é por isso que a gente fala que a gente está vivendo o que a gente chama de transição de eras, né? Ou seja, saímos da era digital para a era pós-digital. Então, quais são as características dessa transição? Nós temos o que a gente chama de deslocamento, né? Então, esse deslocamento traz algumas mudanças. É claro, professora, todas as escolas já estão nesse patamar aí da era pós-digital? Claro que não, as escolas estão caminhando dentro do seu ritmo, dentro da sua
perspectiva, da sua concepção de educação, né? Então, aqui a gente está colocando tendências, né? O que a gente visualiza que vai ser daqui para frente com relação à educação. Então, por exemplo, na era digital, a gente tinha uma aprendizagem considerada muito mais passiva, né? Hoje, a gente tem o que a gente chama de aprendizagem colaborativa, uma aprendizagem mais criativa. Claro, algumas escolas ainda não colocaram os 2 pés nessa era pós-digital. Alguns colocaram só um pé, outros nenhum ainda, né? Mas a tendência é que elas avancem aos poucos. Então, por exemplo, gente, na era pós-digital, os arquivos, eles foram para a nuvem, né? Os programas pesados, eles viraram aplicativos. Ninguém mais se preocupa com essa questão de se conectar, porque todos estão sempre na rede. Então, não existe mais aquele universo do online, do offline, como a gente tinha antes, né? Tudo faz parte da mesma realidade, que a gente chama de on-off. Então, porque as ações desse mundo físico, elas estão intimamente ligadas aos eventos do mundo virtual. Então, o que a gente percebe? Que a escola, ela é um organismo naturalmente vivo e dinâmico, né? E todos os seus interessados, eles têm de aprender a pensar, aprender a organizar a escola diante dessa nova realidade tecnológica que a gente observa. Então, o que a gente precisa? Promover esse espaço para reflexão, né? E também para essas atividades mais criativas. É aí que entra essa questão da avaliação, né? Que vocês também pensaram em estudar e aprender mais sobre isso, discutir mais sobre isso. Então, gente, dentro desse contexto, nós vamos exigir, por exemplo, que os conteúdos que sejam abordados, né, eles sejam mais interativos. Nós não temos mais aquele conteúdo receptivo, né, onde o aluno recebia a informação e tal, e memorizava. Não, hoje ele é muito mais interativo, o aluno interage com a informação, tá? A ideia é que esses conteúdos, eles promovam a criação, a investigação, a resolução de problemas, a originalidade, né? Então, essas são características importantes para esse novo contexto do conteúdo que a gente vai trabalhar em sala de aula. Por isso, gente, é que é relevante associar esse uso das tecnologias à questão das metodologias, fundamentadas aonde? Nessas concepções pedagógicas que estimulem a aprendizagem ativa, tá certo? Daí a questão das metodologias ativas. Então, o amadurecimento desse processo de integração das tecnologias digitais ao currículo, ele permite mudanças significativas. Por exemplo, a não linearidade curricular, que é o que a gente chama de currículo rizomático, né? Então, currículo intermédio, currículo contínuo, currículo em rede, são outros nomes que alguns autores batizam essa questão do currículo rizomático. Rizoma, inclusive, rizomático é um termo utilizado por Deleuze, né? Então, ele traz realmente essa ideia, que é justamente essa possibilidade de combinar um currículo que não tenha, vamos dizer assim, impedimentos significativos entre pessoas, entre assuntos, entre espaços. Então, qualquer ponto do rizoma, ele pode ser conectado a qualquer outro e deve ser, tá certo? E aí, nesse sentido, entra também a ideia do ensino híbrido, né? Também chamado de blended, né? Que é justamente essa possibilidade de combinar atividades à distância com atividades presenciais, tá certo? Então, é preciso que a gente pense, gente, que a educação, ela potencializa. Então, essa é a maior função da educação, né? Potencializar, empoderar o sujeito, tornar cada um mais forte para agir, mais capaz de entender suas próprias vontades, mais conhecedor das relações, né? E essências que o rodeiam. Então, a ideia é que a gente possa realmente educar para uma transformação e não para uma conservação, tá certo? Então, a própria condição da multiplicidade, ela é um movimento que tudo altera e que tudo muda, né? Então, nessa nova era, nós vamos ter, por exemplo, a ideia do man-to-man, né? Onde muitas pessoas aprendem com outras muitas pessoas ao mesmo tempo, que a gente chama de modelo distribuído, tá certo? O YouTube, por exemplo, se vocês forem analisar, ele está cheio de canais de crianças, de jovens, ensinando e aprendendo algo o tempo todo,
né? Então, hoje você encontra tudo que você imaginar, qualquer temática que você vai lá no YouTube, você encontra alguém ensinando algo sobre a temática que você busca. Então, isso aí traz um exemplo muito forte dessa ideia de educação man-to-man, porque antes, onde é que se dava a educação? Lá na escola, professor, uma sala com uma turma de alunos, né? Hoje não, o professor já não é mais o único filtro da informação, tá certo? Outra coisa interessante também, alguém queria falar? Não? Posso continuar? É justamente essa ideia também do one to many, né? Que nós tínhamos de um para muitos, que é justamente esse modelo da era digital. É um professor falando para muitos alunos, é um modelo focado no professor. Então, essa é uma característica da era digital, tá certo? Então, o que a gente percebe? Que muitas mudanças vêm ocorrendo por conta dessa transição de eras, impulsionada pelo quê? Pelo desenvolvimento da tecnologia. Por exemplo, o ensino que antes ele era mais homogêneo, ou seja, dentro de uma concepção mais modernista de educação, né? A gente fortalecia o quê? O respeito, a questão da homogeneização, né? A gente achava que ele tinha que ser igual para todos. Hoje, não. O que é que se compreende? É que a gente tenha um respeito à singularidade de cada aprendiz, né? Então, se usa a tecnologia educacional para conhecer seus alunos, para delinear um plano de estudos. É o que a gente chama de ensino adaptado, que é o modelo one-to-one. Então, ele é um modelo mais personalizado. Então, nesse modelo, por exemplo, os planos de estudo, eles são personalizados de acordo com as singularidades, de acordo com as necessidades que cada estudante tem. Então, a ideia nesse modelo é gerar melhores resultados na aprendizagem. Então, respeitando, claro, as individualidades de cada sujeito, né? Então, para que eles possam, o quê? Alcançar resultados esperados. Então, é fundamental que a gente enfatize essa importância de um bom planejamento, né? Da intencionalidade desse planejamento. Então, quando a gente pensa nessa questão do ensino adaptativo, alguns países estão desenvolvendo ferramentas fantásticas com sistemas de recomendação, com sistemas de mineração de dados. Por exemplo, as plataformas da avaliação do TRI, com TRI, né? Teoria de resposta ao item. Então, tudo isso aí também ele traz uma leitura para que você possa agir de acordo com o aluno. Por exemplo, a China, ela granulou os pontos de matemática em mais de 10 mil pontos. Os conteúdos de matemática foram granulados em mais de 10 mil pontos didáticos. E aí o sistema, por exemplo, ele faz essa leitura. Quais são as necessidades do aluno? E a partir dessas necessidades, eles fazem a recomendação desses conteúdos que o aluno precisa estudar. Então, ele vai fazer um plano de estudo específico para aquele aluno, de acordo com as necessidades daquele aluno. Né? Olha só como a avaliação ela tem um sentido aí diferente. Porque a avaliação, a gente tinha na era digital, né? A gente vai ver aqui, por exemplo, uma avaliação ainda no modelo muito tradicional, onde a gente tinha aquela provinha padrão no final do bimestre, onde você tinha uma nota, lançava aquela nota para o aluno e no dia seguinte continuava com o seu conteúdo, né? E na realidade, para que serve a avaliação? Ela serve para nos dar um feedback, para nos dar um norte, para você fazer uma análise a partir daquele resultado. Então, a partir daquele resultado, o meu aluno, ele aprendeu, o meu aluno não aprendeu, o que é que eu vou fazer a partir daí, né? Então, o sentido da avaliação não é dar uma nota, mas a gente tinha muito isso, né? E ainda temos nas nossas escolas muito essa questão de avaliar para dar uma nota. E esses sistemas onde você faz um plano de estudo de uma forma mais específica para aquele aluno, utiliza justamente a avaliação para, vamos dizer assim, para trazer informações, ou seja, ele vai dar uma informação sobre aquele aluno e a partir dessa informação você vai fazer o que a gente chama de ação pedagógica, né? Outra coisa que a gente percebe também que mudou nessa transição de eras, né? É o tipo de participação. Isso aí também foi modificado. Hoje nós temos uma ideia de compartilhamento.
né? Isso é o que vai predominar nessa nova era. Por exemplo, a sala de aula, hoje a gente participa muito mais, você colabora com conteúdos, colabora com ideias, com experiências, com projetos, né? Então, os alunos, eles não recebem aquele planozinho ali pronto do professor, ele pode interagir com o professor, compartilhar, trazer novas ideias para a sala de aula. Então, o aluno, ele pode colaborar para uma aula muito mais rica, para uma aula muito mais dinâmica, mais atrativa, mais interativa, que ultrapasse as paredes da sala de aula. Outra coisa que também a gente percebe uma mudança, né? É a ideia do professor transmissor de informação para a ideia do professor facilitador, do professor curador. Então, hoje nós temos um leque de tecnologias digitais muito grandes, né? Muito grande. E aí a gente precisa também trabalhar com essa ideia de curadoria. Então, surge aqui nessa era também o professor curador. Então, como personalizar, então, esse ensino do século XXI? Como é que a gente vai personalizar isso? Então, o que a gente percebe é que o ensino híbrido, ele vem justamente para atender a essa necessidade desse ensino do século XXI, né? Porque a escola é o espaço que deverá buscar esse desenvolvimento nos alunos, ou seja, que desenvolvimento é esse? Desenvolvimento da autonomia, da reflexão, da argumentação, do espírito de equipe, da resolução de conflitos, adaptação, iniciativa, de responsabilidade. Então, é por isso, gente, que o professor ele precisa pensar em situações didáticas que, de certa forma, possibilitem a vivência, o desenvolvimento dessas habilidades, o desenvolvimento das competências, né, levando em consideração as características de cada aluno. Então, é nesse contexto que vai nascer o ensino híbrido, né, que atenda essas necessidades desse aluno do século XXI, que vocês colocaram ali para mim, né, e, de certa forma, que faça com que essa escola da era pós-digital, ela realmente coloque ali os dois pés na era, né, ela possa fazer essa transição da era digital para a era pós-digital de uma forma muito mais tranquila. Então, esse ensino do século XXI, a ideia realmente é que ele combine essa aprendizagem mista, né? Então, respeitando logicamente o ritmo individual do aluno, né? Então, o ensino, ele, de certa forma, esse ensino híbrido que a gente tanto fala, que a gente tanto defende, ele vai fazer essa combinação, né? Uma combinação de diferentes técnicas de instruções presenciais com instruções online, né? Então, ele propõe a criação de ambientes personalizados de ensino e de aprendizagem. O propósito principal, na realidade, é trazer o melhor da escola e mesclar com o poder transformador da aprendizagem online, tá certo? Então, nesse contexto de uma escola que procura o quê? Estimular as competências socioemocionais, as habilidades, o raciocínio crítico para os alunos cada vez mais nativos e cidadãos digitais, a proposta do ensino médio ela vem se consolidando, né? Então, cada vez mais se consolida essa questão do ensino híbrido por conta dessas necessidades que a gente tem para essa nova escola do século XXI, que atenda a esse novo aluno também. Então, resumindo, o que é que seria esse ensino híbrido, né? O que é que seria esse ensino híbrido? Então, o ensino híbrido, como eu já falei para vocês, ele vai justamente combinar essas ferramentas, combinar ambientes, né, organizações para potencializar a aprendizagem. Então, com relação ao ensino híbrido, o professor aqui, ele é um mentor, ele é aquele que orienta a aprendizagem, né? E o aluno, ele vai alternar momentos sozinho, momentos em grupo, momentos com o professor, tá certo? Então, resumindo aqui, nós vamos ter o quê? Um aprendizado que em momentos presenciais e em momentos online, né? E aí nós temos aqui o quê? O ensino híbrido, tá certo? E eu queria só chamar a atenção de vocês para dizer o seguinte, que o ensino híbrido ele também é uma metodologia ativa, tá certo? Isso porque esse ensino inovador, ele busca unir
de uma maneira assim, equilibrada, combinar atividades à distância com atividades presenciais. Então, essa união faz com que os alunos eles sejam muito mais ativos, né, dentro desse processo de ensino-aprendizagem. Por isso, ele é considerado uma metodologia ativa, tá certo? Por quê? Porque eles vão precisar de disciplina, eles vão precisar de muita concentração para aprenderem fora da sala de aula. Então, eles precisam de autonomia, né? De autodisciplina. Então, nesse sentido, gente, o uso da tecnologia como meio de aprendizagem vai fazer com que os alunos produzam conhecimento de maneira muito mais autônoma. Então, para a gente compreender melhor, eu trouxe esse gráficozinho para vocês. Nós temos aqui o ensino presencial, né? O ensino online. Então, a junção desses dois aqui, nós vamos ter o ensino híbrido, tá certo? Então, uma das características do ensino híbrido é justamente isso, essa integração da educação com as tecnologias, essa personalização do ensino-aprendizagem, por isso que o ensino adaptativo é tão forte, né? Quando você fala de ensino híbrido, tá certo? Repensar a organização da sala de aula. Então, dentro do ensino híbrido, a gente vai perceber que a sala de aula ela vai ter outros formatos, diferentes daquele formato da carteira enfileirada. Então, ela vai poder ser organizada de múltiplas formas. A promoção, por exemplo, da integração, colaboração e envolvimento com os temas. Então, os alunos eles vão se envolver muito mais com as temáticas estudadas, né? E uma forte característica é a do protagonismo do aluno. Então, o aluno aqui, ele é ator principal desse processo, tá certo? Então, é importante que a gente pense que o ensino híbrido, ele não é simplesmente um método, mas ele é um conjunto de estratégias que podem potencializar esse processo de ensino-aprendizagem do aluno. Por isso é que é importante, gente, que o professor integre esse ensino presencial com o ensino online, né? Porque ele vai potencializar ambas as formas de aprender. Personalizar o ensino é melhorar também o quê? O engajamento dos alunos, o aproveitamento do tempo do professor, ampliação do potencial para as intervenções mais efetivas, para planejamentos mais ricos, também individualizados. Então, tudo isso aqui contribui para que a gente tenha um melhor resultado, né, dentro da educação. Bom, existem várias estratégias, vários modelos, né, que a gente poderia caracterizar dentro dessa perspectiva do ensino híbrido. Que modelos seriam esses? A gente tem o que a gente chama de modelos sustentados, né? Que, por exemplo, são aqueles que são mais fáceis de aplicação em sala de aula, porque eles não vão mexer muito nessa forma, de uma forma assim tão brusca, na estrutura já existente da sala de aula. Exemplos desses modelos sustentados, nós vamos ter aqui a rotação por estações, né? Os laboratórios de informática, a sala de aula invertida, tá certo? Então, nós vamos ter aqui como um exemplo mais sustentado, né? São os modelos mais sustentados. E nós vamos ter, por exemplo, outros modelos que são conhecidos como disruptivos, né? Que aí eles já alteram um pouco mais essa forma na estrutura da sala. Por exemplo, a rotação individual, né? O modelo enriquecido, que foca no ensino online à distância, com momentos específicos de tutoria, né? Entre o professor e o aluno. Então, aqui o aluno já possui total autonomia no formato e tempo de estudo, né? É diferente. Então, por exemplo, o modelo Flex, que eu tentei fazer com vocês hoje, quando eu convidei vocês para interagirem ali no Jamboard um pouquinho, né? Então, o modelo Flex é justamente esse que utiliza recursos tecnológicos, né? Na internet durante a aula, né? Mesclando momentos ali online com momentos offline, tá? Então, nós vamos ter várias situações, a gente vai conhecer um pouquinho de cada uma delas, tá certo? Então, por exemplo, esse modelo rotação por estações de aprendizagem, né? Como é que ele acontece? Ele acontece da seguinte forma: tudo vai sempre partir de onde? Do planejamento do professor. O planejamento do professor, ele é o ponto de partida, né? Porque a gente vai sempre precisar saber onde a gente quer chegar. O objetivo do professor por exemplo, ele tem que ser ali o start, né? O ponto de partida. Então, o professor planeja a aula, a sua duração, o objetivo, o conteúdo que vai ser explorado,
tá certo? Então o processo ele inicia aí, com esse planejamento. Então, é muito importante que ele desenhe e estruture o seu plano de aula, refletindo sobre o plano de estudo que vai ser desenvolvido pelos alunos, o objetivo da aula, o conteúdo abordado, quais recursos, quais equipamentos serão necessários, né? Qual recurso online será utilizado, o papel do aluno em todo esse processo, a forma de avaliação que ele vai utilizar. Então, tudo isso aí tem que estar no planejamento do professor. Então, depois, o professor orienta o grupo, ele tira dúvidas, ele propõe caminhos para os alunos, ele vai fazer um trabalho de tutoria de todo esse processo, né? E os alunos vão transitar por essas estações, né? Que tenham tecnologia, né? Que tenha a internet como ferramenta. Eles transitam por estações que promovam também atividades práticas e em grupo, certo? É importante que cada estação tenha uma atividade diferente, né? Com um foco diferente, tá certo? E também que consolidem essas ideias, ou seja, estações que estimulem a consolidação das ideias, né? Que eles vão discutir nas estações anteriores, tá certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de rotação por estações. Geralmente, o professor divide a sala em 4 estações, o aluno fica ali 15 minutos em cada estação, então vai acontecendo esse rodízio, né? Essa rotação. No laboratório rotacional, ele é muito próximo do que a gente acabou de falar, só que isso vai acontecer aonde? Lá no laboratório, né? Então, do mesmo jeito, parte do planejamento do professor, o professor tem inicialmente esse papel de tirar dúvidas, de orientar o grupo, de propor os caminhos, né, fazer as orientações do processo. E os alunos estudam uma parte do conteúdo na sala de aula, da forma mais tradicional, né, e depois eles vão para o laboratório. E depois eles vão para o laboratório, né, onde eles vão fazer outras estratégias didáticas. Apesar, gente, que hoje essa questão do laboratório de informática, pelo menos em alguns países, vamos dizer assim, alguns países mais desenvolvidos, quase não se tem mais laboratório de informática, já está até fora de moda, vamos dizer assim, né? O que é que os países desenvolvidos, países, por exemplo, da União Europeia, países o Canadá, por exemplo, tem avançado muito nessa questão, que a gente chama de Bring Your Own Device, né? O famoso BOD, que significa traga seu próprio aparelho. Então, a ideia é que os alunos tenham seu próprio aparelho, geralmente um smartphone, e as atividades sejam feitas com os aparelhos dos alunos, né? A ideia é, esses países mais desenvolvidos, eles já, vamos dizer assim, disponibilizam esse material, né? Disponibilizam essa estrutura tecnológica para que o aluno tenha acesso e as escolas não precisem mais dessa questão do laboratório fixo ali, como a gente tinha antes. Então, é por isso que é a Web 4.0, né? Web da rede móvel, né? Então, isso também já se caracteriza muito. Hoje, tudo acontece por meio de um celular, né? Outro modelo é o da rotação individual. Então, da rotação individual, como todos os outros modelos, inicia onde? Com o planejamento do professor. Então, o professor programa essas atividades, né, de cada estação, só que isso aqui o nome já está dizendo, ele é individual. Você vai pensar em atividades que sejam singulares. Então, cada aluno rotaciona apenas nas estações que foram programadas pelo professor de acordo com as necessidades individuais do aluno, né? Então, nesse tipo de rotação aqui, você vai ter uma característica muito forte aqui do ensino adaptativo, né? Porque o professor, quando planejar, ele vai pensar de uma forma programada, ou seja, ele vai pensar que aquele aluno tem uma necessidade X, o outro aluno tem uma necessidade Y, por isso esse aqui tem que trabalhar nessa estação, esse outro tem que trabalhar nessa estação, e assim por diante. A sala de aula invertida, né, o Flipped Classroom, como muita gente chama também, é bastante conhecido, e ele é também um método muito bom, porque você, de certa forma, você disponibiliza os materiais de uma forma com antecedência para esse aluno estudar, né? Então, os alunos, eles aprendem em casa, estudam em casa, né?
os conceitos que foram estabelecidos ali pelo professor. Então, o professor vai disponibilizar materiais por meio de uma plataforma. Por exemplo, se você utiliza aqui o Microsoft Teams, né, o Classroom, por exemplo. Então, você vai disponibilizar aí os vídeos, né, sites, os materiais, os PDFs da vida, enfim, os jogos, aquilo que você achar necessário para que o aluno desenvolva, né, dentro daquele plano de estudo que você fez para o aluno, tá certo? E quando chegar na sala de aula, é aquele momento do aluno trazer as dúvidas, né? Dele interagir com os colegas, desenvolver os projetos, né? Realizar atividades sobre esses assuntos estudados. Então, o aluno já tem estudado previamente aquele conteúdo abordado pelo professor. E esse modelo à la carte, né, ele vai se caracterizar como? Então, os alunos fazem uma parte do curso online, né, com professores online. Então, aqui nessa modalidade, é possível a escola promover oportunidades de aprendizagem específicas e 100% personalizadas, né? Então, cada vez mais aqui, a questão da personalização, ela ganha força. Então, nesse modelo à la carte, a gente já tem algo mais, vamos dizer assim, mais online, né? Um curso mais online, tá certo? Mas ele tem um complemento. Esse complemento do curso online e à distância, há cursos também, aliás, e aulas presenciais, tá certo? Então, não só à distância. Então, o à la carte, ele vai ter esses dois momentos, promovendo o quê? Essa flexibilização sobre os horários dos alunos. E nós vamos ter o virtual enriquecido. Nesse virtual enriquecido, como é que ele acontece? Já os alunos fazem o curso 100% online, com professores online, e os alunos frequentam a escola apenas para algumas sessões obrigatórias na aprendizagem presencial com o professor, tá? Então, aqui o virtual ele vai ter muito mais força, né? Já no modelo Flex, como é que ele acontece, né? Então, os alunos se movem em horários fluidos, né, entre as atividades de aprendizagem, de acordo com as suas necessidades, sobre o conteúdo e o currículo do curso. Então, o ensino online aqui, ele é fundamental nesse processo. Então, o aluno vai fazer muito uso da questão online, da questão virtual, tá certo? E o professor vai ser aquele sujeito que vai fornecer o apoio, né, e a instrução para os alunos conforme a necessidade deles, né? Então, o professor vai promover diversos tipos de atividades, sempre trazendo à tona essa questão do online, tá? Então, mesmo nas aulas presenciais, o professor vai ali trazendo, por exemplo, uma avaliação online, né, trazendo atividades que façam uso das tecnologias de uma forma mais presente na vida deles. E a gente falou muito sobre essa questão do planejar, né? Sobre essa questão de que planejamento ele é o ponto de partida, tá certo? Então, como é que a gente vai planejar uma aula híbrida, né? Então, na realidade, gente, ela vai ter sempre os mesmos elementos, sempre os mesmos elementos da aula presencial, quando você vai planejar, né? Que elementos são esses? A gente vai partir sempre do objetivo, né? Qual é o objetivo da aula? O que é que eu quero alcançar, né? O que é que eu espero que os meus alunos aprendam? Ao final dessa aula, meu aluno tem que ter aprendido isso. Ao final dessa aula, ele tem que ter desenvolvido essas competências. Então, quais competências eles precisam desenvolver? Outra pergunta que eu tenho que fazer sempre que eu vou me planejar. Então, a gente percebe que um planejamento para uma aula híbrida, ele tem os mesmos elementos praticamente. Então, eu tenho que me perguntar quais são os conteúdos que eu vou trabalhar, sempre pensando que aqui o conteúdo, ele é meio. Eita, que escrever assim é ruim, né? Ele é meio, ele não é fim. Então, ele é meio para quê? Para que você possa alcançar os seus objetivos, tá? Então, o conteúdo, ele não é fim. A outra questão, eu tenho que me perguntar quais são as estratégias que eu vou realizar para alcançar esse meu objetivo, né? Eu tenho que me perguntar quais são os recursos que eu vou utilizar e como é que eu vou avaliar.
E é interessante, né, que quando eu me pergunto tudo isso, né, na hora de planejar, primeiro, lógico, eu tenho que saber quem é o meu aluno. Eu tenho que saber quais são as suas necessidades, quais são as suas características, né? Para poder, a partir daí, traçar o objetivo, né? Que é saber o que o aluno deve aprender, né? Então, primeiro tenho que conhecer a realidade dele, o perfil dele, ter todo esse diagnóstico, tá certo? Mas, por exemplo, quando eu vou pensar nesses recursos dentro de uma aula híbrida, e esse é o diferencial para uma aula presencial, é que eu vou pensar em recursos muito mais, vamos dizer assim, mais modernos nesse sentido, porque eu tenho que pensar, por exemplo, quais recursos eu vou utilizar para criar conteúdos, quais recursos eu vou utilizar para, por exemplo, gravar, para editar uma videoaula, para editar um podcast. Onde é que eu vou encontrar videoaulas prontas? Porque às vezes a gente não precisa inventar a roda, né? A coisa já está aí feita e eu não preciso inventar a roda. Então, eu posso, por exemplo, utilizar recursos já existentes, videoaulas já existentes. Então, quais são as ferramentas, por exemplo, para webconferência, né? Aqui a gente está utilizando o Teams, mas existem outros, por exemplo, como o Meet, o Zoom, entre outros. Então, quais ferramentas de interação, por exemplo, para uma interação síncrona? Eu quero fazer uma atividade com uma interação assíncrona. Que ferramentas eu vou utilizar? Será que eu posso, por exemplo, diversificar essas ferramentas utilizadas nas atividades? Eu posso utilizar jogos, posso usar simulações, eu posso usar objetos de aprendizagem digitais, eu posso usar webquests, infográficos, laboratórios virtuais, bibliotecas virtuais, mapas, música, dicionários, enciclopédias, galerias, museus. Então, existe uma infinidade de ferramentas hoje virtuais que eu posso, por exemplo, diversificar dentro das minhas atividades, né? Então, é interessante porque, como a gente pensa hoje muito numa avaliação processual, é importante que a gente utilize essas ferramentas também de forma diversificada, tá certo? Para realizar um tipo de avaliação mais diversificada também. Então, quais ferramentas a gente pode utilizar, por exemplo, para realizar atividades em grupo, né? Quais ferramentas eu posso utilizar para elaborar um material que seja mais acessível a todos os meus alunos, por exemplo, quais ferramentas de tecnologia assistiva que podem colaborar com a aprendizagem do meu aluno que tem algum tipo de deficiência, seja uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, um transtorno. Então, tudo isso eu tenho que pensar na hora de planejar. Quais ferramentas eu vou utilizar, por exemplo, para a gestão de tarefas, né? Por exemplo, para acompanhar a frequência do meu aluno, o desempenho dele, né? Quais as ferramentas que eu vou utilizar para fazer a avaliação, tá? Então, tudo isso vai ter que estar lá dentro do meu planejamento. E aí, gente, quando a gente pensa em avaliar, né, eu falei para vocês da questão da avaliação diversificada, e claro que a gente não utiliza só esse tipo a gente vai ter 3 tipos de avaliações, né? A gente vai ter a avaliação diagnóstica, a gente vai ter a avaliação processual, a gente vai ter a avaliação somativa. Todas essas avaliações, elas vão me fornecer o quê? Elas vão me fornecer dados. Elas vão fornecer dados, tá certo? É interessante quando a gente pensa na escola, né? Porque só o fato da escola existir, ela já está produzindo dados, né? Seja dados de presença do aluno, dados da interação deles, dados da matrícula, da evasão, da aprovação, reprovação, transferência. Então, a escola ela é repleta de dados. E esses dados, eles me trazem leituras, tá certo? E hoje, principalmente, né, com o aumento dessas plataformas, a gente percebe o quê? Que a gente tem produzido cada vez mais dados. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa converter esses dados em informação, né? Converter esses dados em informação. Porque a informação, ela vai trazer os dados trabalhados, interpretados, contextualizados, analisados, né? Então, essa informação, ela por exemplo, se você tem uma turma, né? Uma turma, você fez uma avaliação com ela
e vamos supor que 90% da turma tirou uma nota abaixo da média. Esse dado te diz alguma coisa? Então, você vai ter que analisar isso aí, você vai ter que interpretar, transformar isso aí numa informação. E para que serve essa informação? Justamente para a questão da ação pedagógica, porque a partir dessa compreensão, dessa informação, é que eu vou poder agir pedagogicamente. Então, essa é o mais importante da avaliação, né? Porque a gente ainda tinha uma escola, e ainda temos, né, vamos dizer assim, muitas escolas que realizam aquela avaliação ali padrão, ou seja, o exame, né, ali a provinha bimestral daquela nota e depois passa adiante e não faz nenhuma reflexão, não faz nenhuma análise com relação a essa questão. E só tem sentido a avaliação se ela nortear, se ela orientar a nossa ação pedagógica. É para isso que ela serve. A avaliação ela não é só para dar uma nota. Ela vai servir justamente para orientar a nossa ação pedagógica. E, claro, né, favorecer o desempenho da educação, o desempenho da nossa escola. Tá certo? Eu vi uma palestra do Vinícius Freza, e aí eu trouxe um pouquinho dela aqui para vocês, que ele fazia essa analogia com o GPS, né, da questão do sistema de avaliação com o GPS. E ele dizia o quê? Nessa analogia que ele fazia, né, ele dizia que o GPS, ele vai mostrando a nossa trajetória, né, vira à direita, vira à esquerda, siga em frente, rotatória, né, tome a segunda saída, é assim que a gente, né, quando usa um GPS, ele vai informando a gente. Então, ele dizia que essa questão da trajetória, ela é análoga à questão da avaliação processual. Então, esse trajeto é a nossa avaliação processual. Mas lá na nossa telinha do GPS, ele sempre vai mostrar ali a distância, né, quantos quilômetros falta para você chegar no local que você pretende, quanto tempo falta. Então, isso aí é análogo à nossa avaliação somativa. Então, a avaliação somativa, ela vai dar aquele retrato daquele momento, né? Do que é que você precisa para alcançar o seu objetivo. Então, ele faz a gente entender um pouco esse papel dessas diferentes avaliações na jornada dos nossos alunos. Então, por exemplo, nós temos uma avaliação, nós temos o ponto de chegada, nossos objetivos, né? Então, vai depender, logicamente, de cada escola. Cada escola tem o seu objetivo. Tem uma que tem o foco lá no Enem, tem outra que tem lá desenvolvimento das competências que estão na BNCC, outra que quer ter um bom índice lá no resultado do SAEB, outras escolas que têm como objetivo seus próprios critérios de sucesso, né? E assim por diante. Então, cada escola tem uma concepção pedagógica bem definida, né? E, lógico, elas não se pode trabalhar só em função de um Enem ou de uma avaliação externa, isso não é o correto, né? Porque a formação do nosso aluno é muito mais que isso, não é só ele ter um bom resultado no Enem ou no SAEB ou na prova bimestral, né? Não é só isso. Então, essa questão do objetivo vai depender de quem? De cada escola, tá certo? Então, cada escola vai definir o seu currículo, né? Suas práticas pedagógicas, seus conteúdos, né? Esse é o trajeto que ele vai seguir para poder alcançar o seu objetivo, né? Mas, logicamente, que a gente tem um ponto inicial. E qual é ele? É justamente essa avaliação mais diagnóstica. A gente só vai saber qual é o objetivo a partir do momento que a gente faz isso aqui, né? Saber o que é que os nossos alunos já sabem, aquilo que eles já consolidaram, tá certo? Então, a avaliação diagnóstica ela é importante para a gente traçar esse trajeto aqui, ó, para poder alcançar o objetivo. E aí, esse trajeto é o que a gente chama justamente de avaliação processual. A todo momento, a gente está promovendo atividades, né, para desenvolver esse aluno, para ir observando ele, para ir compreendendo o que esse aluno está avançando, o que ele está desenvolvendo. Então, isso aí, ele é contínuo, né? E, a todo momento, de vez em quando, a gente vai ali tirando um retratinho para saber se a gente está na rota correta, né? O que a gente chama de avaliação somativa. Por exemplo, se a gente tiver um avião
que ele sai de um ponto A para um ponto B, a todo momento ele tem que ficar corrigindo a rota, senão ele sai da sua rota. Do mesmo jeito somos nós. A gente sabe, a gente saiu aqui do ponto A, a gente sabe onde a gente quer chegar aqui nesse ponto B, né? A gente fez um plano de voo, mas a todo momento a gente tem que avaliar se tá na rota correta. Então, a avaliação formativa, ela é para isso. Ela vai te dar esse norte, né? Para a partir disso aí você ter também as suas análises e traçar as correções da sua rota, tá certo? Então, a avaliação formativa, ela é essa fotografia, retirada em alguns momentos da trajetória, tá certo? A gente escuta muito falar, por exemplo, na teoria de resposta ao item, né? O famoso TRI, que é usado no Enem, e em outras avaliações externas também. Então, só para a gente compreender, esse não é o nosso foco aqui hoje, mas só para a gente ter uma ideia, né, do poder dessas plataformas, como é interessante, porque elas trabalham muito com essa ideia de mineração de dados. Se você olhar, por exemplo, para esses alunos aqui, né, a Luísa, o Tiago, o Rafael e a Raquel, isso aqui é uma simulação de 4 alunos que eles fizeram a prova do Enem, de 2012. Então, esses dados aqui são reais, tá certo? Então, por exemplo, se fosse uma avaliação convencional, esses alunos, eles teriam tirado a mesma nota. Mas já por exemplo, nessa teoria de resposta ao item, eles não tiraram a mesma nota. Você vai, por exemplo, perceber que a Luísa, ela teve um comportamento compreendido por essa teoria de resposta ao item, que é um comportamento mais coerente com a régua do Enem, tá certo? Então, ela acertou aqui, ó, todas as questões fáceis e algumas das questões medianas. Ele é dividido em questões fáceis, medianas e difíceis, né? E aí você vê que ela teve um comportamento considerado pela TRI mais coerente. Já, por exemplo, o Tiago é um comportamento não tão coerente com a régua do Enem. Você vê que ele não acertou quase questões fáceis, só 2. Ele acertou todas as medianas e 3 difíceis. Então, não foi tão coerente. Já o comportamento do Rafael, ele foi considerado completamente incoerente aqui pela régua do Enem. Ele acertou também 15 questões, mas ele acertou as questões mais difíceis. E aí, o que é que essa teoria vai compreender? Que essas questões fáceis, por exemplo, muitas delas são pré-requisitos para responder essas questões mais difíceis. Então, se ele errou essas questões fáceis, como é que ele pode ter acertado essas questões mais difíceis? Então, isso gera uma certa incoerência e o sistema é levado a pensar que esse aluno chutou essas questões, né? E essa daqui, a Raquel, que teve um comportamento razoavelmente coerente com a régua do Enem, né? Então, ela fez aqui 587 pontos. Então, ela acertou grande parte das questões fáceis, alguns medianos e alguns difíceis. Então, você vê que a que teve maior pontuação foi justamente a aluna Luísa, né? Justamente porque ela acertou todas as questões fáceis. Então, a teoria vai compreender, vai entender que essa aluna ela teve um comportamento mais coerente na resolução dessa avaliação, tá certo? Então, só para a gente compreender um pouco essa questão da teoria e como essas plataformas digitais, elas ajudam hoje a gente a compreender esses dados, a compreender essas informações. Porque, por exemplo, a gente vai fazer uma avaliação na escola, né, com os nossos alunos, você aplica ali uma avaliação. Então, você geralmente faz isso também, a sua prova vai ter questões fáceis, questões médias, questões difíceis, mas a gente não faz essa análise. Vamos supor que dois alunos diferentes acertaram o mesmo número de questões, mas não as mesmas questões. Então, isso quer dizer o que para a gente? O que é que isso significa? Então, o que é que falta para nós, professores, muitas vezes, é fazer essa análise, né? Fazer essa interpretação da informação, interpretação dos dados que estão ali postos para nós. E essas plataformas, de certa forma, elas ajudam muito nisso. A gente compreender, a gente visualizar melhor esses dados. Muitas vezes, você, por exemplo, aplica hoje um Google Forms, né, com os alunos, você tem ali um relatório
né, em termos de gráfico por cada questão, tanto individual como da turma inteira. Então, você consegue saber quais foram as questões que eles mais erraram, quais foram as questões que eles menos erraram. E, a partir disso aí, você consegue ter um feedback, né, muito mais fácil daquela informação que foi gerada. É por isso, assim, que a gente, de certa forma, defende um pouco a utilização também da avaliação online. Muitos professores ainda estão ali presos na avaliação tradicional, aquela avaliação escrita ali no papel e tudo, mas a avaliação online ela é interessante por isso, porque o sistema ele faz uma leitura desses dados para a gente, né? Mas o que é uma avaliação online? Na realidade, a avaliação online ela é praticamente a mesma coisa da avaliação tradicional. A diferença é que ela vai ter o quê? O uso de ferramentas digitais e da internet, tá certo? Então, eu vou só ler para vocês aqui esse conceito para a gente compreender um pouco melhor dessa questão da avaliação online. Se diz que a avaliação online realizada com o objetivo de quê? Diagnosticar, avaliar, medir, testar, sondar, exercitar e ou documentar o desempenho acadêmico, o progresso da aprendizagem, o desenvolvimento de habilidades e ou as necessidades educacionais dos alunos. Então, observe que até aí é o mesmo objetivo de uma avaliação, né? Em outros moldes, ou seja, que não utilizem as tecnologias. O que vai diferenciar é que na avaliação online, nós vamos ter o quê? Essa presença, né? Suporte, né? De ferramentas digitais, tá certo? De ferramentas avaliativas digitais, da internet. Uma coisa que eu gosto sempre de destacar para vocês é que a avaliação online, ela também pode acontecer no contexto presencial, porque tem gente que pensa que a avaliação online ela só acontece no contexto à distância, não é. Então, dentro da sala de aula, você pode aplicar uma ferramenta, por exemplo, como o Plickers. Você está no contexto presencial, mas você está utilizando uma tecnologia avaliativa, né? Então, ali, aquela ferramenta, ela é uma avaliação online, tá certo? É importante, gente, que dentro dessa avaliação processual, dentro daquela trajetória que a gente mostrou para vocês naquele mapinha, a gente faça muito uso da avaliação diversificada, né? Por quê? Porque os nossos alunos, eles são diferentes, eles são singulares, né? Cada pessoa tem o seu estilo de aprendizagem, vai ter a questão das inteligências múltiplas, por exemplo. Então, é importante que a gente pense sempre em atividades diversificadas para a gente poder visualizar melhor essas habilidades inerentes a cada sujeito, tá certo? Então, eu trouxe até essa chargezinha que é engraçada, de uma fábula, né? Então, ele diz assim, para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Então, por exemplo, será que essa avaliação, esse exame aqui é justo para o elefante, para ele escalar uma árvore, imagina, ou para uma foca, ou para um peixe? Talvez para o macaco seja ótimo, para o esquilo, né? Para os outros, não. Por isso que a avaliação diversificada ela é importante, certo? Eu trouxe para vocês aqui algumas sugestões de avaliações que a gente pode realizar dentro desse contexto do online, né? Que podem colaborar com a questão do ensino híbrido. Então, nós temos vários tipos de atividades, por exemplo, questionários, atividades gamificadas, rubricas, mapas conceituais, portfólios, hackness, estudo de caso, fóruns, jogos, história em quadrinhos. Assim, eu trouxe esses exemplos, mas vocês sabem que existem inúmeros outros tipos de atividades que a gente pode realizar com os alunos, né? Aqui são só alguns exemplos que eu trouxe para a gente poder exemplificar algumas ferramentas, tá certo? Então, por exemplo, a gente às vezes pensa, eu queria fazer uma avaliação online, mas que ferramenta eu vou utilizar? Que ferramenta eu vou utilizar com o meu aluno? Existem inúmeros tipos de ferramentas. Então, se eu quero, por exemplo, elaborar um questionário para o meu aluno, né, fazer uma atividade de pesquisa, um teste, um formulário, então, que tipo de ferramenta eu tenho? Eu tenho aqui, por exemplo, o queridinho, né, o Google Forms, que é excelente ferramenta, o pessoal cria até jogo
com o Google Forms. E acho que a grande vantagem do Google Forms é justamente essa dele produzir um relatório, né? Esse relatório onde o professor consegue visualizar esses acertos, esses erros, tá certo? O Hot Potato também, que é uma ferramenta que traz 5 tipos de atividades diferentes, o ProProfs, o SurveyMonkey. Eu uso o SurveyMonkey mais para fazer pesquisa, quando eu vou fazer, por exemplo, pesquisa da universidade mesmo. Eu gosto muito de aplicar esses questionários de pesquisa utilizando essa ferramenta aqui. Mas tem o Quiz Builder, o Knowledge, o ZooSurvey, o próprio Google Slide, ele tem uma ferramenta de perguntas e respostas que você pode ali interagir na hora de uma apresentação, fazer uma apresentação mais interativa, né, com perguntas e respostas. O Olessu, né, que ele vai permitir criar diferentes estilos de atividades. Tem o Go Conquer, né, que ele também reúne algumas ferramentas que ajudam a criar conteúdos mais atrativos, por exemplo, quizzes, flashcards, slides, anotações. Tem o Easy Test Maker, o Content Generator, certo? Então, todas aqui são ferramentas, gente, para você criar quiz, né? E algumas, logicamente, além de quiz, se cria outros tipos de atividades, mas como eu separei aqui as que criam quiz, elas entraram todas aqui. O Microsoft Forms, ele é muito parecido com o Forms, né? O exambuild.com, o Simplifica, eu acho que o Simplifica é muito bacana, porque ele tem um banco de questões também, o equizer.com. Então, todas essas aqui são ferramentas para criação de quiz. Temos as ferramentas também para criação de atividades gamificadas. Essas ferramentas os alunos adoram, porque ela tem sempre aquela mecânica do jogo, né, a lógica do jogo. Você tem sempre aquela competição, né, o aluno que ganha ali a competição, a pontuação, enfim, então ela dá aquela empolgação maior, os alunos adoram. Os alunos gostam muito desse daqui, o Kahoot. O Kahoot é o queridinho dos alunos, né? Tem o JClick, para criação de jogos, o Socrative, que eu queria fazer uma parte prática hoje com vocês utilizando o Socrative, o Quizme, né? O Plickers, gente, para você fazer remotamente, não é muito aconselhável, mas dentro do sistema presencial ele é ótimo também, ele tem aquela leiturazinha ali dos códigos QRs, né? Ele é fantástico. Já vai ali dando resultados na hora também. Né? O Classflow também traz inúmeros tipos de atividades interativas, o EducaPlay, inclusive o EducaPlay, ele está integrado ao Classroom. O Mentimeter também traz várias atividades também, principalmente apresentações interativas, né? Você quer fazer alguma apresentação onde o seu público interage em tempo real, então é interessante também o Mentimeter. O Geniali é fantástico, é uma ferramenta que eu gosto muito, o Geniali. Tem o Peer Deck, que você também pode colocar dentro do seu, como extensão do Google Slide, o Nearpod, o Kia, todas aqui são ferramentas gamificadas. Rubrica, que é excelente para a gente trabalhar com rubrica, depois se sobrar um tempinho, se vocês tiverem interesse, eu posso mostrar um exemplo de rubrica lá do Classroom. Eu gosto da rubrica porque ela é um tipo de avaliação mais qualitativa, tá certo? Então, a rubrica ela vai apresentar aí uma matriz, né? Dentro de uma escala de avaliação, você vai estabelecer critérios, né? E níveis graduais de progressão, né? Que eles vão expressar justamente essa progressão da aprendizagem do aluno. E aí é bacana porque o aluno sabe aquilo que ele está sendo avaliado, né? Então, você disponibiliza ali a rubrica para o aluno, então ele sabe que ele está sendo avaliado nesses domínios, em determinados domínios, com base em determinados critérios. Então, assim, eu acho muito boa. A rubrica, infelizmente, aqui no Brasil, ela não é muito utilizada. Ela é muito utilizada em países mais desenvolvidos, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, eles utilizam bastante as rubricas. Aqui nós temos vários tipos de rubricas, eu vou até sinalizar aqui para o Rubrica Express, que foi desenvolvida por um aluno meu, um orientando, então ele é brasileiro, cearense, ferramenta muito legal que ficou. Né, o próprio Classroom hoje traz o sistema de rubrica, mas temos outras, né, que eu não vou aqui
citar todas, mas depois esse material eu vou disponibilizar para vocês, que tiver interesse depois de conhecer essas ferramentas, tá certo? Algumas são mais intuitivas, outras não. Algumas, por exemplo, têm uma parte gratuita, uma parte paga, enfim. Mas são ferramentas interessantes de se utilizar. Outro tipo que eu gosto muito de utilizar com meus alunos de avaliação são os mapas conceituais, né? Também é um tipo de avaliação qualitativa. Então, o mapa conceitual, muita gente confunde com o mapa mental, mas são duas coisas distintas, né? Então, o mapa conceitual, ele é baseado justamente na teoria da aprendizagem significativa, de Ausubel. Então, Nova, que foi quem introduziu essa ideia dos mapas conceituais, com base nessa teoria. Então, a ideia é que o professor consiga perceber os esquemas cognitivos que o aluno elaborou, né, a partir dos conteúdos trabalhados. Então, o mapa conceitual ele funciona como uma fotografia daquele esquema cognitivo naquele determinado momento. Por isso é que não se pode dar uma nota pelo mapa conceitual. Ele é qualitativo, realmente, no sentido que serve para o professor compreender quais são as associações, quais são as ancoragens que o aluno está fazendo, né? Daquilo que ele aprendeu, tá certo? Então, nós temos vários tipos de ferramentas também que podem ser utilizadas para esse tipo de atividade. Eu, particularmente, gosto muito dessa aqui, o CMEP Tools, porque ela é gratuita, utilizada por escolas e universidades do mundo todo. Mas essa aqui também é muito boa, Lucidchart, tá certo? E aí existem todas essas aqui e outras mais, né? Eu trouxe essas aqui para exemplificar. Outro tipo de atividade qualitativa, avaliação qualitativa, seria esse aqui do portfólio, também muito utilizado na educação infantil, mas não só na educação infantil deveria ser utilizado. O portfólio é interessante para qualquer idade, né? Então, o que é o portfólio, né? Tem gente que chama também de web portfólio, de portfólio digital. Antigamente a gente fazia isso muito com os materiais dos alunos, e ali registrando, documentando, né, essa progressão do aluno, desenvolvimento dele, por meio dessas atividades que eles iam produzindo. Então, se você comparava, por exemplo, uma atividade que ele fez no início do ano com uma atividade que ele fez lá no final, você conseguia ver ali o desenvolvimento claramente do aluno, né? Então, o portfólio é bacana porque ele dá essa visualização. E aí, hoje, nós temos várias ferramentas que nos possibilitam, por exemplo, a criação de portfólios, como, por exemplo, Mara, Seesaw, FreshGrade, o Seesaw Class. Então, são ferramentas que me possibilitam a criação de portfólios. Por exemplo, a técnica do Hackness, que tem esse nome estranho, mas é uma técnica conhecida. Na realidade, o que acontece, né? O professor ali senta em roda com uma média de 12 alunos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Ali em círculo, e eles vão trazer uma temática para ser discutida. A intervenção do professor, que ela deve ser mínima. O papel do professor aqui vai ser só o quê? Só encorajar as falas, né? Para que os alunos eles debatam as ideias, para que eles construam seu próprio ponto de vista sobre o tema que está sendo discutido. Então, o aluno vai argumentar, ele vai construir a sua opinião sobre aquilo que ele pensa. Então, ela é uma técnica bacana, principalmente para quem trabalha com a filosofia, né? Aquela filosofia do pensar, para a pessoa fazer as ponderações, as considerações, desenvolver a arte do argumentar mesmo, tá certo? Então, por exemplo, tem essa ferramenta aqui, o Equity Maps, que é uma ferramenta que foi criada com essa ideia, né, de trazer essa técnica do Hackness. Outra ferramenta interessante também, que trabalha com questão de estudos de caso, é essa daqui, ó, Biointeractive. Então, ele traz vários tipos de estudo de caso. Então, estudo de caso também é bastante qualitativo, né? Ou seja, então é um método que ele vai se fundamentar em quê? Em situações reais. Você traz uma situação real, né, dentro de um determinado contexto. Então, sei lá, vamos aqui trazer um contexto assim, do aborto, por exemplo, né? Então, sempre tem ali uma questão de um conflito a ser resolvido, né? Então, a ideia é que realmente o aluno ele possa pensar sobre esse contexto, né? Para que ele possa desenvolver até seu senso de justiça mesmo, tá? Então, são atividades interessantes que podem ser realizadas também utilizando algumas ferramentas digitais. Eu estou aqui pensando
dentro dessa perspectiva do ensino híbrido, né? Porque a gente faz estudo de caso em situações presenciais, né? Vamos dizer assim. Mas se eu não estou no momento presencial com o meu aluno, será que eu posso também fazer estudo de caso com eles? Posso. Então, existem ferramentas para isso. Então, eu posso, por exemplo, promover debates com meus alunos, né? Então, tem várias ferramentas para criação de fóruns. Eu gosto muito dessa daqui, ó, do Forumeiros, né? O Forumeiros é uma excelente ferramenta para a criação de fóruns. Eu gosto também de ferramentas que me possibilitem criar jogos, que eu poderia citar aqui o JClick, o eFuturo, o Worldwall. Eu adoro essa ferramenta aqui, é super simples você editar jogos, os alunos adoram os joguinhos, e é de todas as idades, viu? Eu uso com os meus alunos do ensino superior, e eles gostam. O JogaVox, o TeamTap, então, são ferramentas para você criar jogos. História em quadrinhos, por exemplo, nós vamos ter aqui, por exemplo, o HQ. Eu gosto muito dessa ferramenta, ela é gratuita, tá certo? Você baixa no computador e você consegue criar várias histórias em quadrinhos aí com seus alunos. Não, tem a Sugar, né? Pixton, Comic Life, Toondoom, Strip Designer. Então, são ferramentas interessantes que a gente pode utilizar. Eu queria... Esses aqui foram os exemplos que eu trouxe de ferramentas com vocês, mas eu não sei se vocês conhecem, por exemplo, esse currículo de tecnologia e computação. Eu vou botar aqui no chat para vocês, quem quiser, deixa eu ver aqui, só um minutinho, gente, que eu vou botar aqui no chat para vocês, tá? Vocês estão me acompanhando? Estou falando muito. Não, tranquilo. Pronto, ó. Vamos entrar aí, né, um pouquinho nesse currículo. Vou botar aqui para vocês, vou abrir aqui também. Não sei se vocês já conhecem, ele foi criado pelo CIEB. E aí ele tem várias atividades. Vocês estão visualizando aqui? Sim, professora. Ele é todo interativo, você coloca, ele já vai dando as definições, né? Que é letramento digital, né? Certo? Isso da cultura digital, isso da tecnologia digital. E aí ele vai trazer aqui, ó, as atividades para cada etapa da educação infantil, para o fundamental 1, fundamental 2 e para o ensino médio. Dentro desses eixos aqui, lógico que aqui a ideia é trabalhar a cultura digital, tá certo? Ele pegou aqui esses eixos, cultura digital, tecnologia digital e pensamento computacional. E com esses conceitos, letramento, cidadania e tecnologia. Então, por exemplo, eu quero uma atividade para um aluno do 9º ano, né? Cultura digital, o eixo e conceito de letramento digital. Então, ele vai me trazer aqui um exemplo de atividade, criar e manter sites e blogs com conteúdo individual e ou coletivo. Então, ele traz a prática. Olha só. Essa aqui é a habilidade, eles vão pegar desde as habilidades da BNCC, ó, tá vendo? Ó, as competências da BNCC que estão sendo trabalhadas nessa atividade. Ele já descreve tudinho. Ele vai dizer qual é o nível de adoção da tecnologia, se é um nível básico, se é intermediário, né, se é avançado. Então, para essa atividade aqui, a escola tem que ter uma estrutura básica de tecnologia e o docente tem que ter um nível intermediário para realizar essa atividade, tá certo? Então, aqui, a avaliação vai ser produzir e manter um site ou um blog, né? É o que o professor vai observar em relação ao trabalho da criança, tá? Então, aquele, por exemplo, ele direciona para as ferramentas, né? Para materiais, aqui se você clicar aqui, ele vai direcionar para o material, ensinando a criar website, por exemplo, ou se fosse uma simulação, ele ia direcionar para essa simulação, enfim. Não gostei dessa atividade, não, tem outras, né? Então, o professor vai escolhendo aqui, né, a atividade que melhor atenda a necessidade lá da sala de aula que ele está querendo trabalhar, tá certo? E ele vai ter aqui para todas as etapas. Eu achei bem bacana esse material aqui que o CIEB desenvolveu, né? Realizar atividades.
certo? Vamos voltar aqui para o nosso... Aí eu queria agora com vocês fazer uma atividade no Socrative. Vocês conhecem o Socrative? Quem que conhece? Eu conheço, Não. mas não sei se todo mundo. Certo, pois então nós vamos utilizar Eu o não Socrative um pouquinho, certo? Eu queria que vocês, eu vou botar aqui o endereço do Socrative para vocês entrarem. Espera aí. É assim, essa daí, ó, Rodrigues 3497, tá certo? Quando vocês forem entrar no Socrative, ele vai perguntar aqui, não é esse não. Ele vai perguntar se você é estudante ou professor, você vai botar estudante, né? Aí você vai botar aquela senha lá, ó, Rodrigues 3497, certo? Rodrigues 3497 e vai entrar. Você pode escolher aqui o idioma, né? Certo? Pode escolher em espanhol, que é mais fácil, se quiser. Acho que tem português, ó, português Brasil. Tá? E aí eu queria que vocês fossem respondendo essas questões. A Dani entrou, a Érica, a Lilian. Ele me dá essa possibilidade de mostrar os nomes ou não, né? Se eu quiser manter a privacidade dos meus alunos, por exemplo, não mostro os nomes, né? E mostrar os resultados, as respostas. É interessante porque ele vai mostrando, né, as questões que o aluno acertou, as questões que o aluno errou. E aí, em cima disso aí, o professor ele pode fazer as suas intervenções. O professor pode realizar um trabalho direcionado, e você vai perceber quais são as dificuldades que o aluno teve, né? Esse tipo de feedback é interessante que a avaliação online ela nos proporciona. O ensino híbrido ele consegue fazer, vamos dizer assim, uma utilização mais eficiente nesse sentido, né? Quando a gente trabalha com as plataformas. Olha aí, que bom que todo mundo está acertando tudo, né? Eu fico feliz da vida.
Muito bacana, professora. Então, olha só, a partir desse resultado, né, o professor ele pode, quando ele finalizar, ele tem esses relatóriozinhos aqui que ele vai gerar, tá certo? Então, ele pode criar questões também de respostas curtas, aqui eu fiz só com questões de verdadeira, falsa e múltipla escolha, né? Então, ele é interessante porque ele dá esse painel e a partir de, você acha que, por exemplo, a questão 2 foi a questão menos compreendida. Então, aqui eu já posso fazer uma intervenção com os meus alunos em cima disso aqui, né? Explicar melhor e tal, fazer outras atividades que proporcionem que ele tenha uma compreensão maior. Então, essa é a ideia, por exemplo, da avaliação online, a gente poder ter esse feedback, essa compreensão da informação, né? De a gente perceber que a avaliação ela não é só uma nota no final, né? A avaliação ela é muito mais que isso, que a gente, a partir desse resultado, a gente tem que fazer a nossa ação pedagógica, no sentido de fazer com que o aluno aprenda, porque o que não faz sentido a gente ter uma avaliação que chegava ao final do ano, aí dizia, esse aluno aprovou, esse aluno reprovou, né? Então, por que esse aluno não reprovou? Durante o ano inteiro, será que eu não percebi que ele não estava acompanhando, que ele não estava aprendendo? O que aconteceu, né, dentro desse processo que eu não percebi isso, tá certo? Então, quais foram as ações que eu realizei para poder suprir essa necessidade do meu aluno de forma que ele aprendesse? Porque todos os alunos têm capacidade de aprender, né? Todos nós somos dotados de inteligência. Até uma criança com algum tipo de transtorno, se você fizer o estímulo adequado, ele vai desenvolver, não é verdade? Então, se uma criança não está aprendendo, a gente tem que colocar aquele olhar de investigador, que eu brinco muito com os meus alunos, que eu digo que é o meu olhar de boi, né? O olhar amplo. Né? Aqui no Nordeste, quando a gente quer que um boi suba uma ladeira, a gente coloca uma máscara assim nele, para ele subir ali retinho, né? Não olhe para os lados. Por quê? Porque o boi ele tem um olhar muito amplo. E aí ele vê em várias, né, em várias direções. Então, nós, professores, precisamos ter esse olhar de boi, ver em várias direções. Então, é preciso que a gente perceba que a avaliação ela vai além de uma simples nota, tá? Então, era isso, gente. Eu vou agora abrir para as perguntas de vocês, para as interações. Fiquem à vontade, as considerações de cada um. Espera aí. Só um minutinho, que eu esqueci uma coisinha. Espera aí. Só antes de vocês fazerem as considerações de vocês, eu queria, vocês já falaram aí no livro, mas eu queria aproveitar esse momento para apresentar também o livro, né? Como já foi colocado, se intitula Taxonomia das Tecnologias Digitais na Educação. Então, esse livro, gente, ele traz uma curadoria com mais de 1.300 ferramentas exemplificadas para a utilização na educação, tá certo? Além disso, ele traz toda essa conceituação dessa transição de eras, né, e também desse impacto, desse grande volume de informação que está sendo produzido, como é que se impacta na educação. Então, o capítulo 1, ele vai trazer essa questão da transição de eras, né, do impacto da tecnologia, e o capítulo 2, ele vai também trazer essa concepção de como é que a escola está lidando com isso, né? Dessa questão do passado, absorver o máximo de informação para o sobreviver a tanta informação, né? Então, a escola tem aí um desafio muito grande em relação a isso. São os 2 primeiros capítulos traz essas questões, e no terceiro, Pronto, só um minutinho. Oi. Não está aparecendo para nós a imagem. Não está? Não, vê se só está laranja a câmera agora. Peraí, então deixa eu ver o que eu fiz aqui.
Pronto. Agora sim, não? Agora tá? Agora está aparecendo. Pronto. Então, assim, o capítulo 3 ele vai estar dividido em 5 categorias, porque taxonomia é justamente isso, né? Uma classificação, né? Então, o que é que eu fiz? Eu classifiquei as tecnologias digitais aplicadas à educação em 5 categorias, que são as ferramentas de autoria, as ferramentas de busca, de armazenamento e socialização, as ferramentas de imersividade virtual, as ferramentas de tecnologia assistiva, que, por sinal, é o que a gente percebe de mais carente dentro das escolas, né, tanto em questão de formação quanto em questão de tecnologia, e as ferramentas de gestão de tarefas, certo? Então, aí nós vamos ter um grupo grande de ferramentas, né, exemplificadas. Também o livro ele está todo linkado, o livro digital ele está todo linkado, fica fácil do professor sair das páginas do livro e além delas, né? Não só de ferramentas, mas de sugestões de documentários, de vídeos, de livros, de plataformas, enfim. Então, o livro está todo linkado, também tem partes com QR Codes para você fazer essas leituras quando está no livro físico, né? Então, o livro físico já que não pode ser linkado, mas tem os QR Codes, tá certo? Então, ele está um livro bem, eu diria, bem moderno. Modéstia à parte falando, né? Que eu sou suspeita para dizer. Mas ele está um livro bem moderno. Então, é fácil de adquirir, né? O livro digital você adquire pela plataforma da Hotmart, está aqui o endereço. Depois eu vou disponibilizar esse material para vocês. E o livro impresso, ele pode ser diretamente comigo. Ele é mais barato comprando diretamente de mim. Ele também está na Amazon, ele também está na Livraria Cultura, está na Livraria Acadêmica, mas ele se torna um pouquinho mais caro nessas livrarias porque elas têm uma taxa, né? Tá certo? E aí, quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo. Tanto pode ser pelo Instagram, como pode ser pelo e-mail. Tá bom? E é isso. Aqui estão os meus contatos. Eu também tenho uma página no Face, né? Que fala dessa maturidade docente, maturidade digital, tá? No YouTube, onde eu coloco alguns vídeos que a gente vai gravando. Depois, se vocês quiserem me disponibilizar o vídeo de hoje para a gente colocar lá também. E é isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Eu agora vou abrir. Agora eu vou abrir de verdade para as considerações. Muito bacana, professora Érica, muito legal. E eu acho que, assim, eu recomendo a compra do livro mesmo, que é um material muito bacana e está bem interativo mesmo. Nós agradecemos muito o tempo, o privilégio, né? E quem tiver alguma dúvida, enfim, quiser tirar agora, rapidamente, né? Se não, pode também, né? Tá colocando no chat, se alguém quiser interagir conosco agora. Só que a câmera sua ainda não está aparecendo, professora. Deve estar com algum probleminha aí, mas você consegue ouvir a gente ainda, né? Eu escuto vocês. A câmera está ativada. Não sei por que não está aparecendo. Eu achei estranho, porque ela era para ter ficado com a luzinha aqui acesa, né? Desde o começo que ela... Mas, meninas, alguém tem alguma Agora? dúvida? Agora apareceu! Alguém gostaria de tirar alguma dúvida? Enfim, pela equipe, pelas alunas, já agradeço muito. Foi um material muito bacana. Quer dizer, tantas novidades, né? E tanta coisa bacana. Professora, eu sei que às vezes quando a gente ouve, dá aquele sustinho pensando, né? Quanta coisa tem. Mas para o professor que toma esse sustinho assim logo de cara e pensa, meu Deus, eu vou dar conta disso tudo? Qual dica assim que você dá para ele? Calma, respirar fundo, o que você sugere? A dica que eu dou é comece do básico, né? Comece a dominar as ferramentas básicas. Não adianta a gente também fazer um show pirotécnico para o aluno, trazer um monte de ferramenta diferente, aquela coisa. O professor ele só leva para a sala de aula aquilo que ele se sente seguro. Essa é uma experiência que eu tive com várias formações, né? E às vezes a gente se sentia um pouco até frustrado em relação a isso, porque a gente fazia a formação e de repente quando visitava as escolas, os professores não estavam utilizando, os laboratórios estavam lá fechados no cadeado. E aí
é se analisar, me perguntar, né? Mas é porque o professor ele só leva para a sala de aula aquilo que ele se sente realmente seguro. E ainda existe um vácuo muito grande entre a formação e o aluno. Né? Existe um vazio aí que a gente precisa preencher e repensar as nossas formações, tá entendendo? Repensar as nossas formações, trazer também, lógico que as formações são importantes, que tenham essa parte teórica, mas elas precisam também dessa parte prática quando a gente trabalha com tecnologia, tá certo? E começar isso do básico, gente, começar dominando aquelas ferramentas que são mais usuais, né? Que são mais do dia a dia, tanto do professor quanto do aluno, porque às vezes você pensa, eu queria tanto trabalhar a realidade virtual com o meu aluno, mas meu aluno tem um óculos, eu vou conseguir? Então não adianta, então você tem que pensar em ferramenta que esteja ali de acordo com a estrutura tecnológica da escola, do aluno, a sua mesmo, né? Do professor. Tem um trabalho, por isso que eu digo que é importante o professor curador, porque o professor curador não é só aquele que coleta a tecnologia, mas ele testa, ele explora, ele analisa, ele avalia, né? Então, ele tem todo esse trabalho para poder, na hora que vai planejar, saber escolher a ferramenta. E às vezes a gente ainda se equivoca, né? Sim, muitas vezes. Professora, nosso tempo está acabando. Eu agradeço muito a participação, né? Que nem a professora colocou, a gente depois vai disponibilizar também no canal dela essa aula, vamos colocar também para os alunos. E assim, espero que seja o primeiro momento de muitos outros, né? Que essa parceria cresça, porque a gente só tem a crescer, né? Quando a gente troca, quando a gente compartilha, né? Agradeço em meu nome, em nome da equipe, a participação, viu, professora? Muito obrigada. Obrigada, sucesso a todos, né? E a gente precisa disso, dessa união, que o nosso Brasil possa crescer por meio da educação. Essa é a única certeza que a gente tem. Acho que esse é o caminho. E o que vocês estão fazendo, né? E cada professor em cada lugar desse Brasil está fazendo, a gente só tira o chapéu. E esse é o momento realmente da gente se unir, sabe? Se abraçar e dizer, vamos adiante. Porque esse é o único caminho que a gente tem. Obrigada. Então, obrigada também. Um abraço. Tchau. Obrigada, meninas. Um abraço Obrigada. a todas. Boa semana, viu? Muito obrigada. Boa tarde a todas. Muito